Bom dia a todos, aqui quem está falando é o Angrafer. Hoje é dia 5 de maio de 2014 e vou comentar os trades feitos hoje no DAX, aqui no gráfico de 1 minuto, seguindo o mesmo sistema do último vídeo que eu postei no dia do dia 2 de maio, da sexta-feira. Só que hoje mostrando as linhas de suporte e resistência que eu traço no gráfico, e também mostrando aqui o conceito da simetria de quebra, né? Que hoje foi um dia que dá para exemplificar bem a simetria também. Ela é útil até para essa metodologia também, aqui eu vou explicar por quê hoje, né? Hoje ela foi muito importante. Então, bom, para começar então mostrar como eu traço os suportes e resistências, né? As linhas vermelhas indicam o horário que eu estou operando. Hoje eu operei só na primeira hora da abertura do mercado à vista de Nova York, que é esse intervalo aqui. Na sexta eu usei 1 hora antes da abertura do mercado à vista e 1 hora da abertura do mercado à vista de Nova York. 1 hora antes é quando eu tenho já a abertura do mercado futuros lá, e depois a abertura do mercado à vista, né? E eu, como eu falei no vídeo passado, pensei em só pegar a 1 hora da mercado à vista, que acho que já ia dar bastante situações de trades, né? Bom, aí que acontece? Dá pra ver aqui todas as operações que eu fiz naquele vídeo, né? Nas operações da sexta-feira. E a gente faz assim, então, um pouco antes aqui de abrir hoje aqui o mercado à vista de Nova York, eu vou traçando aqui, ó, os topos e fundos, por exemplo, dessa congestão que tinha se formado antes. Os limites dela eu considero as linhas grossas, e todos os topos e fundos dentro dessa congestão são linhas tracejadas que eu fiz, que são topos e fundos, suportes de menor importância, né? Depois eu vou olhando aqui para a esquerda, eu tive essa despencada aqui, não tenho nenhum topo e fundo aqui. Aí o primeiro que eu tive é esse, que eu tracei uma linha tracejada que eu não considero tão importante. O suporte dessa congestão eu considero mais importante. Depois eu tive esse topo que eu também marquei, que eu não acho tão importante, e outros topos e fundos dentro dessa congestão aqui. Com a alta de hoje não chegou a atingir aqui essa área, nem foi necessário traçar essas linhas, né? Então eu operei dentro dessa área e dentro dessa área aqui que não tem nada. Então já dá para perceber aqui logo de cara, eu vou ampliar um pouco mais o gráfico, dá para perceber o seguinte: o que é o conceito da simetria? É quando, depois eu traçar todas as linhas demarcando os suportes e resistências, os topos e fundos, eu observo que eu fico com espaço no gráfico limpo, sem linha nenhuma traçada. Esse espaço limpo é o que eu chamo de região de simetria, aonde o mercado vai subir do jeito que ele caiu, ou vice-versa, cair do jeito que ele sobe. Esse é um padrão típico simétrico que ele forma uma congestão de fundo com uma alta formando um desenho igual ao da queda. Existe a mesma coisa para o contrário, ele faz uma congestão de topo e depois ele cai. Então, dava para perceber que quando o preço rompeu essa resistência aqui e entrou nessa área aqui vazia, ele ganha força porque não tem mais resistência de topo nenhum, e faz o padrão simétrico chegando até a área de novo onde tem as topos e fundos, para ele começar a segurar aqui, né? E fica com um desenho um padrão bem simétrico. Mas a ideia desse vídeo não é falar sobre simetria, mas só mostrando isso, porque eu vou explicar mais para frente aonde que entra isso no que eu fiz hoje. Então eu vou agora passar para o gráfico de 1 minuto e mostrar as operações feitas hoje. Então, aqui já dá para ver, ó, começou aqui então, Nova York abriu e formou esse candle aqui no 1 minuto, que me deu entrada no fechamento dele. Eu vendi, eu tinha essa linha como um primeiro objetivo da venda, essa linha como um segundo objetivo, que foi mais ou menos onde eu realizei, e ele quase chegou no terceiro objetivo. Depois disso, se vocês forem olhar um pouquinho mais para baixo aqui do gráfico, eu tinha uma linha grossa de suporte, né? Veja que o preço ele não chegou muito próximo dessa linha aqui de suporte. Por que eu fiz essa venda aqui? Essa venda foi feita porque o preço ele tinha chegado a ultrapassar a última linha aqui de resistência durante essa alta,
quase chegou, faltou um pouco para ele chegar nessa linha grossa aqui de resistência. Então eu já fico atento para fazer uma venda. Agora, para fazer compra, eu preciso que o preço caia e se aproxime dessa outra aqui. São as duas que vão me dar as situações de compra e venda. Eu não tive isso aqui, eu tive apenas uma aproximação dessa linha aqui, né? Encostou nessa linha, mas não chegou na linha de suporte. Então, eu poderia ou não entrar nessa compra aqui. Eu achava uma compra um pouquinho complicada de fazer, porque ele teria que ter se aproximado mais aqui, mas teria dado certo. Eu teria comprado na abertura desse candle e daria para atingir esse objetivo e esse, e quase o terceiro objetivo aqui. Depois ele voltou a cair, mas se segurasse na compra, ó, ele bateu aqui também na terceiro objetivo, né? Se aproximou da linha de resistência, né? Da linha de resistência, e eu não estava olhando, senão eu teria feito, talvez eu tivesse feito essa venda aqui, ó. Nessa hora eu não estava no computador, eu tinha dado uma saidinha e foi o suficiente para eu perder essa entrada. Esse candle aqui me daria uma venda aqui, né? Essa venda não chegaria nem a bater praticamente no primeiro objetivo aqui, né? Então aqui eu seria estopado no momento em que esse candle aqui, ó, verde, ele engolfou esse vermelho, então eu sairia aqui. Então eu teria perdido aí mais ou menos uns 2, 3 pontos, né, nessa venda. Se eu tivesse feito essa compra que eu também não fiz, eu teria conseguido ganhar aí pelo menos uns 10 ou 14 pontos, né? E essa venda que eu fiz, eu consegui fazer aí uns 9 pontos, né? Bom, depois disso, o que acontece? Eu vou esperar novamente, eu não entro na compra porque ele não se aproximou do suporte importante, eu vou esperar uma venda, mas ele rompeu. Rompendo isso daqui, que é uma resistência importante, eu não posso mais pensar em venda agora porque ele passou da resistência. Eu poderia pensar numa compra se ele caísse aqui e viesse se aproximar dessa resistência agora como suporte. Aí eu poderia pensar numa compra. Ou se ele viesse para baixo dela e depois fizesse um engolfo, mas não aconteceu isso. Então, durante toda essa alta eu não faço nada. Poderia até, quem sabe, pensar em fazer aqui durante essa alta só operações do lado da compra, porque eu estou dentro de uma região de simetria. Mas pelo fato de eu estar numa região de simetria aqui, e essa simetria ela não tem nenhuma resistência, eu não posso então operar, porque o meu critério é sempre fazer uma entrada depois de um suporte ou resistência importante ser testado. Então aqui nada de entrar no trade. Então a simetria ajuda a eu olhar isso, né? Na verdade eu estou vendo aqui um espaço livre onde eu não vou fazer a operação. Se eu quisesse operar, que fosse então do lado da compra, por exemplo. Toda vez que eu tivesse um candle aqui, esse daqui, daria compras aqui, ó, poderia ter feito ótimos ganhos, 15 pontos, aqui também, ó, 6 pontos, daria para ter feito uma festa aqui, porque foi só alegria essa subida, né? E depois que deu a primeira hora eu encerro, então não daria nem para tentar nada, porque ele teria que chegar nessa resistência aqui, né? Então perceba aqui, por exemplo, que depois que eu parei de operar, ele veio a bater nessa resistência fraca, ele caiu e daria uma venda aqui se eu considerasse o que? Essa resistência. Mas se eu for considerar que eu só teria feito a venda aqui. Seria aqui, ó, quando esse candle tivesse envolvido aqui, ó, daria uma venda nesse candle, daria bastante pontos. Já a venda nesse aqui, eu não teria conseguido muita coisa, né? De qualquer forma, eu poderia vender aqui para sair já nessa linha tracejada também, né? Então, ó, testou aqui, aí eu entro, como eu mostrei, né? Daria para eu sair tanto aqui na linha tracejada, fazendo só uns 3, 4 pontos, ou mais para baixo ainda, ele dava a chance de fazer bastante. O problema é que aí eu não tenho ainda muito bem definido aqui os meus topos e fundos. Deixa eu ver nos 5 minutos se eu tinha alguma coisa aqui. Eu acho que eu tinha... eu não tinha muita coisa aqui nos 5 minutos ainda definido para eu colocar. Eu teria um fundo aqui dos 5 minutos, só um fundo aqui, mas isso aconteceu antes, então eu não tinha, na verdade eu não tinha nada aqui para eu definir como
Deixa eu voltar lá, onde que eu estava, aqui. Definir aqui então como objetivo para essa queda, né? Que meus objetivos sempre vão ficar nas linhas tracejadas, né? Então, o que importa aqui é isso. Eu vou entrar pelo método Roger quando testar uma linha de suporte importante ou resistência importante, né? E vou realizar nas linhas tracejadas intermediárias. Basicamente é essa a ideia do método. Então, acho que ficou bem exemplificado aqui com o dia de hoje o que é uma simetria, como que ela interfere nessa minha ideia, já que eu não vou ter linha de suporte e resistência, não posso fazer nada, ou operar a favor da tendência, né? E então aí fica o registro do único trade que eu fiz hoje, né? Que foi essa compra, ou melhor, essa venda. Um dia de alta forte, eu fiz uma venda aqui que deu certo, ó, deu 30 dólares, né? 29 dólares. E ficou só com esse trade hoje. Mas eu acredito que num dia que não tenha tanta tendência assim, seja mais congestionado, não seja assim como o de hoje, vai dar mais oportunidades, como foi na sexta-feira. Então fico aí o registro de hoje, um abraço para todo mundo, até o próximo vídeo.